Israel é um país pequeno no mundo todo, no Oriente Médio. A gente sabe que o tamanho de Israel é menor do que o Sergipe. O Sergipe, que é um dos menores estados do Brasil, Israel é menor do que isso. Ao mesmo tempo, você sabe que o PIB de Israel é uma coisa espetacular. As exportações de Israel, seja de alimentos, frutas, verduras, legumes, seja de alta tecnologia, são cifras astronômicas. Como pode ser que Israel, esse país tão pequeno, um país que tem menos de 80 anos de vida, ele consegue chegar tão longe? Qual é um dos megaprojetos que realmente assombra o mundo e permite esse desenvolvimento realmente espetacular? Uma das coisas muito curiosas que toda pessoa sabe, e inclusive está ligado com uma profecia bíblica espetacular que eu já vou te mostrar, é que se você está num lugar, esse lugar ele tem que ter uma abundância física para que o povo possa viver lá de alguma forma. E essa abundância começa com a necessidade básica de alimentos. Agora, Israel tem um problema sério. Por quê? Por um lado, você está numa terra onde a quantidade de chuvas é muito pequena. A quantidade de chuvas, a média anual, ela é menor do que a Nordeste do Brasil. A gente sabe quantas vezes não se falou das secas no Nordeste, dos grandes desafios que existem de plantar lá, de cultivar e assim por diante. A gente sabe de vidas secas, a gente sabe de muitos livros que foram escritos trazendo essa problemática que existe no Brasil. Agora pensa, é um país que ele não tem o rio Nilo aqui como Deus fala na Bíblia. E sim, Deus fala, você vai viver da chuva que eu vou te mandar. Muito bem. Então esse é um primeiro problema muito sério. Ao mesmo tempo, se você olhar um mapa de Israel, você vai ver, é verdade, que você tem alguns lugares, talvez um pouco mais prósperos, um pouco com mais água, Lago de Tiberíades, por exemplo, mas você tem um deserto que ele pega mais de 1/3 do território de Israel. Então, como é que você vai sustentar uma população que cresce constantemente com um território tão pequeno, em muitos lugares completamente árido e com uma quantidade de água muito pequena? Então você vai falar, mas calma aí, tem uma quantidade de água, mas ela está no norte. Como é que você vai fazer esse país se desenvolver? Como é que vai vir a redenção desse país? Veja bem, vocês vão ver um sinal da revelação divina em Israel quando a terra de Israel voltar a dar os seus frutos. E o Talmud inclusive fala que esse vai ser o maior sinal do final dos tempos, que não é apocalíptico, muito pelo contrário, é algo extremamente positivo. Mas então, a prosperidade, a abundância tem a ver exatamente com o cultivo. E a gente tem um problema. Então tá bom, você vai cultivar do lado do lago de Tiberíades. E aonde mais você vai ter tanta água e tanta capacidade? Não dá para um território tão pequeno sustentar tantas pessoas. E aí é que vem um dos projetos assombrosos de Israel. E ele se chama Hamovil Ha'artzi, o duto nacional. O que acontece é algo espetacular que até hoje não conseguiu ser copiado com a mesma sabedoria e engenhosidade em nenhuma parte do mundo, mesmo em países muito desenvolvidos. Eu já vou te mostrar o que é isso. A ideia é a seguinte: você tem o Lago de Tiberíades, é a única grande fonte de água doce de Israel. Você tem alguns outros rios, mas eles não são capazes de trazer o que a população necessita. Então, o que é feito? A ideia foi: se aqui a gente tem água, essa água vai ter que ir para todo o território de Israel. Mas como você vai fazer isso? Como é que você vai conseguir transportar uma quantidade absurda de água diariamente para toda uma população? Isso é inviável. Além disso, o lago em algum momento vai secar. É verdade, como o lago é um dos grandes lagos do mundo, mas ainda assim você consegue ver o começo e o fim dele. Então, não é que você tem uma fonte infinita de água. Aqui entra o megaprojeto. A ideia foi construir dutos. Dutos que eles vão chegar, sim, em
todas as partes de Israel. Dutos que vão ser construídos de uma forma muito inteligente, e você vai entender que esses dutos eles vão ter que passar por lugares que têm subidas, descidas e muito mais. Então você vai ter que construir vários sistemas de bombas hidráulicas para trazer essa água constantemente. Você vai ter que controlar o nível de água do lago. Você vai ter que controlar a qualidade da água. Como é que tudo isso pode ser feito? Então, esse projeto, por incrível que pareça, ele começa numa época que Israel está em guerra, que você tem mais de 5 países atacando esse estado e o exército ainda era muito pequeno. Eu estou falando ainda da década de 50. Só para te situar, a independência de Israel foi em 1948 e já começou com 5 exércitos atacando Israel. E eles ainda nem tinham um exército, muito poucas armas, muitos poucos soldados, muito menos treinados, mas por incrível que pareça, a mão de Deus estava lá e ao mesmo tempo que isso está acontecendo, começa o projeto do Movil Ha'artzi, desse duto nacional de água. As bombas são criadas e é cavado o lugar onde a água vai passar de cidade em cidade e vai para cada cidade com um reservatório especial. E aqui você começa a ver algo realmente fascinante. Você vê que a água ela vai ser muito bem pensada. Por um lado, você precisa de água para a população consumir, beber. Ao mesmo tempo, você precisa de água para animais. Você quer ter lá vacas para produzir leite, você quer ter todo tipo de rebanho, então tem a água para animais. E você quer ter água para agricultura. Então, o que foi feito para utilizar o máximo da água, para tirar o maior proveito da água? Então, em cada reservatório vão ser criados 3 tipos de tratamento de água. Por um lado, você vai ter uma água que ela vai ser mais tratada, que ela é utilizada realmente para a população consumir água potável, tratada, flúor, tudo aquilo que você precisa. Número 2, a água para animais, ela não precisa da mesma qualidade. Então, você vai trazer uma água de uma qualidade inferior. Então, você vai estar utilizando todo tipo de água que você tem. Finalmente, você tem uma água que é a pior qualidade que tem, que é exatamente o que a terra precisa. Todo mundo sabe que em muitas terras você coloca adubo, ou seja, seria como um lixo que você faz e isso faz os minerais entrarem na terra. Então o que vai ser feito? Então a gente vai ter um terceiro tipo de água que ela tem um tratamento, mas não um tratamento para tornar ela potável, muito pelo contrário, não tem problema dela não estar limpa como água potável e isso é o melhor. Então o que acontece? Esse projeto faz com que a água seja muito bem aproveitada. Agora pensa bem, o que acontece agora? Você tem agora mais alguns desafios. Olha só quanta inteligência está acontecendo para que uma profecia possa ocorrer. A água, quando ela é transportada, na maioria dos países, inclusive no Brasil, quando foi feito isso no Rio São Francisco, um dos maiores problemas é que se você, por exemplo, leva 100 litros de água, chegam 60 litros de água. No caminho, é perdido por muitos motivos. 30%, 40% dessa água é muita água para ser desperdiçada. O Duto Nacional tem uma tecnologia que assombra o mundo.